Boa noite! Tudo bem com vocês? Que grande alegria estar mais uma noite com vocês. Nosso terceiro dia do ciclo de palestras sobre alfabetização e letramento, realizado pelo GEPALI. O GEPALI, que é um grupo de estudos e pesquisas sobre alfabetização, leitura e letramento. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o grupo, você pode entrar em nosso site ou entrar em nosso Facebook e também nós temos o nosso Instagram com muitas coisas bacanas para você que é professora, para você que trabalha na área da educação ou que gosta muito dessa área e quer saber um pouquinho mais, né? Então, nós tivemos o nosso primeiro dia de live, cujo tema foi alfabetização e letramento, teorias e proposições práticas, em que a Elaine Assolini discorreu sobre essa temática. Muitas perguntas ficaram no ar, e aí nós pudemos, então, fazer um documento cheio de perguntas, né, para que a gente pudesse promover o segundo dia de live, em que a Elaine Assolini respondeu. Então, deixamos, assim, muitas perguntas ainda a responder, por responder, e nós deixaremos, assim, um outro momento para isso, né? E hoje nós temos convidadas maravilhosas que estarão partilhando experiências educacionais. Por isso que o nosso tema de hoje é Partilhando Experiências Educacionais, uma live promovida pelo GEPALI. Gostaria de agradecer a parceria da professora Elaine Assolini estar aqui conosco, que fará toda a mediação desse momento. E cada uma das professoras, nós temos uma professora, uma diretora, que também é professora, e uma jornalista. E eu quero apresentar um pouquinho sobre as pessoas que estarão conosco, as nossas convidadas. A primeira pessoa que irá falar conosco é a Renata Mayra Tonhão Bolsol. Ela é mestre em Ciências no Programa de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, graduada em Tecnologia em Processamentos de Dados pela Universidade de Ribeirão Preto, é habilitada em português e inglês, já fez pedagogia, e hoje ela é professora da rede privada de Ribeirão Preto. E ela é integrante e pesquisadora do grupo. A nossa segunda convidada é jornalista, é a Daniela Penha Monteiro Brito Pavini. Ela possui graduação em jornalismo pela Unesp, atuou por um período nas redações dos jornais impressos Bom Dia, de Bauru, no Diário da Região de São José do Rio Preto, A Cidade, que é de Ribeirão Preto. E ela é criadora e mantenedora do site História do Dia. Gente, quem não conhece, vai no site da Dani. Chamo Dani carinhosamente porque ela é uma pessoa maravilhosa e compartilha histórias de pessoas especiais mesmo, de pessoas maravilhosas também. E ela é autora de livros, de vários livros. E o seu trabalho mais recente é da História do Dia, um olhar sobre o cotidiano pela trajetória de 50 pessoas. E ela também é integrante e pesquisadora do GEPALI. A nossa terceira convidada é a Ana Luísa Landi, graduada em Pedagogia pela Unesp, é docente efetiva do quadro da Secretaria Estadual da Educação de Ribeirão Preto e atualmente ela é diretora de escola na Rede Estadual de Educação de Ribeirão Preto. Ela também é membro do grupo GEPALI, integrante e pesquisadora. Então, todas nós que estamos aqui, inclusive eu, que defendi o meu mestrado em 2019, em dezembro de 2019, sou mestre em Educação pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eu sou a Simone Augusto, que estou aqui com vocês desde o primeiro dia de live, que estou muito feliz em estar aqui com vocês, estou aprendendo muito, muito, muito. E eu gostaria, sem mais delongas, chamar a nossa queridíssima Renata Bolsol para falar um pouco sobre as suas experiências dentro dos espaços escolares. Renata, é um grande prazer poder ouvi-la e ela vai partilhar experiências maravilhosas desse momento. Vamos lá, Rê?
Boa noite a todos que nos acompanham. É um grande prazer estar aqui com todos. Agradeço inicialmente ao convite do GEPARE para participar desta live e compartilhar aqui experiências educacionais nesse período de ensino remoto. Então, meu objetivo nesse início é fazer uma breve introdução e a seguir compartilhar aí um pouco das minhas experiências nesse campo da educação. Então, para iniciar, eu trago aqui um pensamento da Marie Curie, que diz assim: na vida não existe nada a temer, mas a entender. Então, considero que no começo desse período de isolamento, houve, tanto para professores quanto alunos e também as famílias, né, nessa parceria, não foi um momento a temer, mas foi um momento a entender, né? Gerou aí uma certa apreensão para todos e foi preciso, então, refletir sobre o momento. Então, apesar de muitas instituições já trabalharem com plataformas digitais e terem algumas atividades desenvolvidas dessa forma, tornar o processo ensino-aprendizagem 100% remoto foi algo que colocou a todos a refletir, né? Que afetou de alguma forma. Então, mas apesar disso, dizendo agora um pouco mais dessa posição de professora de ensino, do ensino fundamental 1 e 2, foi preciso então repensar como fazer esse processo de ensino-aprendizagem, né, de maneira remota, que tem as suas características, as suas particularidades. Então, havia uma necessidade de deslocamento, né? Antes nós preparávamos, então, aulas presenciais e agora eu passava, então, a preparar aulas remotas. E que me exigiria aí outras habilidades, né? Porque as questões tempo e espaço se diferiam, né? No digital se diferiam do presencial. Então, havia algo a entender nesse momento, como a Marie Curie trouxe aqui no pensamento, né, no pensamento dela. Então, foi necessário, nesse período, muito diálogo, né, de todos os envolvidos, coordenação, professores, famílias, até que esse processo foi sendo melhor entendido para se desenvolver melhor. Então, também, além disso, foi preciso um novo pensar, né, de mim como professora, para desenvolver essas aulas. E hoje eu sinto que todos estão mais tranquilos e entendendo melhor as reais possibilidades que essa nova forma, que essa outra forma de ensino trouxe para nós. Então, esse momento de entendimento, ele foi excelente, foi de uma extrema sabedoria para todos, porque nos colocou a pensar, nos colocou a refletir de como fazer. Então, até escutar outros professores, foi um momento de assistir a aulas, né, de procurar aprender, foi um momento de escutar, de fazer muitos webinars para aprender a trabalhar com muitas ferramentas. E eu consegui, deu super certo, gamificar as minhas aulas. Então, nesse processo de aprendizado também do professor, eu fui conhecer muitas possibilidades que a internet oferecia para nós, que antes estavam disponíveis, mas que não eram usadas, né? Pelo menos na minha prática.
E aí eu fui aprendi ferramentas extremamente interessantes, gratuitas. Então eu posso citar aqui ó, o Kahoot, o Padlet, o WordWall é uma excelente plataforma, o Gartic e existem muitas outras. Então são plataformas gratuitas, possíveis, fáceis de usar e que trouxeram essa outra dinâmica para as aulas remotas. E com isso, os alunos aprenderam também, tiveram proximidade com essas plataformas, avançaram muito nesse conhecimento com as tecnologias digitais e as aulas se tornaram mais interessantes, mais dinâmicas, eles interagem o tempo todo, né? Eles estão ali construindo muito conhecimento com a gente. Então foi um momento excelente. Então eu posso dizer assim da minha experiência como professora nesse momento, de que apesar de ter sido desafiador, né, esse momento, ele trouxe um deslocamento, um entendimento muito mais amplo e trouxe muita coisa boa para nós, né? E tanto professores quanto alunos. E hoje eu vejo que não só a questão, né, quando voltarem às aulas presenciais, não deixar de lado todas essas coisas boas que esse momento de isolamento e de aulas remotas nos trouxeram, mas tentar agregar. O desafio agora é agregar esse lado que nós descobrimos que é excelente e levar para as aulas presenciais também, fazer esse ensino híbrido, essa mescla. Então, de toda essa minha prática, eu destaco a gamificação das aulas, que foi um ganho muito legal, muito bom com os alunos. Eu hoje consigo compartilhar com amigos, com colegas, coisas diferentes e boas que eu descubro. As ferramentas antes, elas já estavam disponíveis, mas eu me coloquei diante delas, né, nesse momento. E alunos e professores também avançaram muito, as famílias também acabaram aprendendo muito, né, com essa nossa nova dinâmica, para muitas vezes auxiliar os alunos. E as ferramentas digitais que estão aí a todo momento, tem coisas novas, tem novas oportunidades para que a gente possa trabalhar em aulas. E o trabalho com os alunos de maneira interativa, quando eles se colocam o que pensam, se sentem autorizados a dizer, eles constroem esse conhecimento e isso é muito produtivo, excelente. Eles ganham maturidade, eles ganham autonomia, eles querem se dizer, eles querem partilhar, eles querem colocar aquilo que eles leram, que eles aprenderam. Então, é um ganho, assim, fenomenal essa questão de trabalho agora com o ensino remoto. Bom, e eu finalizo essa minha breve fala dizendo que foi desafiador, mas que trouxe muita alegria ao final das contas, todo esse desenvolvimento, esse deslocamento, né, que foi necessário fazer, todo esse entendimento foi muito bom, foi muito prazeroso e que isso não se perca, né, que nós consigamos aí fazer a nossa volta, fazer mesclando tudo isso que nós agregamos de bom com os alunos e para o processo de ensino-aprendizagem. É isso, pessoal.
porque essa partilha que você fez conosco, achei bem bacana quando você disse não temer, mas entender. Tememos sim, foi um momento muito difícil, mas um momento desafiador. E olha só, quem está nos seguindo aqui, gente, eu vi que tem um monte de gente que já está nos seguindo desde a primeira live. Agradeço a presença de todos vocês. Tem um monte de gente bacana aqui conosco, professores, pais de alunos, psicólogos, integrantes do GEPAL estão aqui conosco também. Faz o seguinte, compartilha o link aí com os seus contatos, compartilha no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais, para que todos possam saber. Notícia boa a gente tem que espalhar, né, gente? E aqui só tem coisa boa, porque tem muita coisa difícil aparecendo por aí? Tem muita gente vivendo momentos difíceis na área da educação? Tem também, mas nós estamos partilhando coisas boas para que você que é professor, que está na área da educação, saiba que existe sim muitas dificuldades, mas existe um caminho a trilhar maravilhoso de aprendizado. A Renata falou algo bem interessante. Ela já conhecia essas plataformas, mas por que ela não colocou antes em ação? Quantas coisas que você, professor, já conhecia? Eu já conhecia esse Google Meet aí, eu já conhecia. Mas por que você nunca deu aula no Google Meet? Porque não precisava. Simples assim. E agora é uma necessidade. E o letramento digital dessas crianças, e o seu também, vamos pensar, o seu como professora, não aumentou consideravelmente? Eu acho que é isso, gente, é pensar que nós podemos melhorar e aprender a cada dia. Bom, agora vou passar para a nossa querida Daniela Penha. Ela vai falar um pouco sobre a sua experiência dentro da área do jornalismo, né? O que aconteceu, como se moveu esse movimento aí dentro dessa pandemia, como que você fez, Dani, para entrevistar as pessoas, para conversar com as pessoas, o que aconteceu? Fala aí, Dani. O microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. É sempre uma alegria poder compartilhar, poder falar, né? Eu agradeço muito ao convite da professora Elaine. Bom, eu sou uma contadora de histórias, né? É isso que eu faço. O meu jornalismo é contar histórias e contar boas histórias. Então, quando a professora me fez o convite, ela me convidou a também buscar boas histórias, né, que estão acontecendo nessa pandemia no cenário da educação. Eu acho assim, não dá para negar que a complexidade desse momento é enorme, né? Não dá para negar que todo dia a gente passa por um turbilhão de emoções, todos nós, né? Os professores e professoras também. Mas é também um fato que a gente não tem como negar, que a gente aprendeu muito, né? Nós estamos aprendendo muito. Todo esse cenário é um convite, né, para que a gente reformule. Acho que vou pedir para as meninas dos bastidores colocarem a apresentação. Porque justamente, né, eu escolhi algumas palavras que eu acho que sintetizam um pouquinho disso que a gente está vivendo, né? Pode passar. Que são as palavras, né? Reinventar, recriar, religar, recomeçar. É um movimento desafiador? É claro que é, não há dúvidas. Mas é um movimento necessário, né? Quando eu falo que a pandemia é um convite, de certa forma, esse convite veio como uma imposição. Esse convite veio de uma forma que a gente não tem como recusá-lo, né? E principalmente na área da educação, recusar esse convite é um grande perigo, porque eu não sou educadora, mas eu tenho a oportunidade de ouvir os educadores, de entrevistar os professores e professoras para contar as suas histórias. E assim, a educação é essencial, o papel do professor e da professora é fundamental. Então, o professor, ele precisa, sim, buscar essa energia, né?
E é muito bonito ver os professores fazendo esse movimento. É muito bonito, porque nós sabemos o quanto isso é difícil. Então, quando eu busquei as boas histórias, eu mesma fiquei comovida ao encontrá-las, porque nós sabemos que é um movimento desafiador. Mas, como contadora de boas histórias, eu vim hoje para contar boas histórias para vocês, né? Eu começo com uma professora aqui de Ribeirão, que eu entrevistei essa semana. O meu fazer também mudou, né? De que maneira? As minhas entrevistas eram todas pessoalmente, tomando café, comendo bolo, dando muito abraço, muito afeto. E eu também tive que reformular. Então, hoje mudou. Hoje a entrevista é por vídeo, né? Eu peço que a pessoa mande a foto, eu vou só em alguns momentos muito necessários. Mas é interessante como o afeto se manteve. A relação de confiança, ela se mantém na entrevista. E isso faz com que eu consiga colher relatos muito fortes e muito significativos. Essa professora, ela pode passar, meninas? Ela é uma professora da rede municipal que atua com alunos do 1º e do 4º ano. Ou seja, uma das funções, né, uma das tarefas dessa professora é a alfabetização. E aí, enquanto ela me contava a história de vida dela, a entrevista foi, em muitos momentos, para a questão da pandemia, né? Como educar nesse momento, como alfabetizar nesse momento. E foi muito interessante o que ela trouxe, porque ela disse que ela se coloca, né? Olha, eu não sei tudo, ninguém sabe, eu também estou aprendendo. Mostro isso para eles e mostro que estou aprendendo com eles. Só conseguirei fazer um trabalho que atinja os alunos se eles tiverem proximidade comigo. Então, eu achei extremamente interessante e bonito, né? Você mostrar, olha, tá difícil para mim, tá difícil para você, nós estamos todos aprendendo, estamos todos partilhando esse momento delicado, né? Outra coisa que ela falou também, que ela compartilhou, pode passar, meninas. A criança, assim como nós, também está entendendo o que está acontecendo. Eles não podem perder o contato com as atividades pedagógicas, mas também não pode ser forçado para desmotivá-los. Então, o que ela me disse? Que ela procura encontrar um equilíbrio entre o que é necessário e o tempo da criança. A criança também está tentando entender, assim como nós, o que está acontecendo. A rotina dela mudou, a vivência dela mudou, a forma como ela aprendia mudou. Então, eu achei interessantíssimo esse relato da professora, né? De compreender que a criança, assim como nós, também está aprendendo e entendendo, né? E aí ela falou um pouquinho sobre essa pressão que ela mesma se coloca. Será que eu estou alcançando? O que eu posso fazer para alcançar? E para não extrapolar esses limites da criança? E aí ela disse das plataformas, ela descobriu essas plataformas, ela aprendeu a usá-las, é uma construção, é um processo que não termina, né? Está sempre ali. Acima de tudo, esse momento nos ensina o quanto nós precisamos uns dos outros, em qualquer faixa etária, o quanto faz falta o contato, né? E nós vamos nos preparar para esse contato, para quando voltar, sem deixar que a criança fique desmotivada, mas também sem tornar ainda mais traumático esse momento. Foi isso que eu tirei dessa vivência relatada pela professora. E aí eu trouxe alguns exemplos Brasil afora. Professoras usam fantoches para ensinar durante a pandemia. São professoras aqui de São Paulo também. Elas relatam na reportagem que elas tinham que saber como alfabetizar. E como alfabetizar sem pegar na mão, sem ajudar a criança a fazer a letra. E então elas criaram esses fantoches e aí elas contam a experiência, né? No próximo slide, elas dizem o quanto isso fez com que as crianças se interessassem pelo conteúdo. Então, uma forma lúdica de apresentar as letras. As crianças ficam na expectativa para assistir o vídeo, ouvir as histórias e prestam mais atenção na explicação. Uma forma, né? Uma forma criativa. Esse professor, ele é da rede estadual do Ceará e ele criou um tutorial para ajudar tanto os alunos quanto os próprios professores a utilizarem a internet. E aí, o que ele diz na reportagem?
A gente pensa que os alunos, por serem jovens, sabem usar as tecnologias, mas os adolescentes só estão nas redes sociais e não sabem usar a internet. Isso é uma coisa extremamente interessante. O jovem está ali e ele está usando o Facebook, o Instagram, mas e aí, como aprender com a internet? Como assistir uma aula com a internet? É novidade para todo mundo, para o professor e para o aluno, né? Essa professora é mineira. A gente vai deixar para vocês o link, porque o nosso tempinho, né, é curto, então a gente não vai passar o vídeo aqui. Mas assistam a essa entrevista, porque é uma entrevista muito bonita. E aí, essa professora, o que ela fez? Ela conta o relato dela e diz que ela percebia que ela não estava conseguindo fazer os alunos aprenderem, porque cada aluno assimilava aquilo que ela mandava de uma forma, e o material impresso que a escola mandava era o mesmo para todo mundo. E é isso que eu achei mais significativo da fala dessa professora, o momento em que ela diz: os alunos não são iguais, então eles não estavam conseguindo aprender com aquele material. Ela criou cadernos, ela confeccionou caderninhos para cada aluno, e aí para cada aluno ela manda aquilo que ela acha que é adequado para aquele aprendizado, né? Depois vocês podem pegar o link. Essa professora é de uma cidade mineira bem pequenininha. E aí o que ela conta? Ela contou que os alunos não estavam tendo acesso à internet. Então que as aulas na internet estavam ficando comprometidas. E aí ela criou sacolinhas do saber. Sacolinha de mercado. Eu fiquei assim encantada com a simplicidade dessa ação, né, dessa ação pedagógica, e na reportagem vocês vão conhecer os efeitos disso. Então, né, ela fez sacolinhas com os materiais, ela pendura no varal, no portão, e os alunos passam e levam aquelas atividades para casa e depois devolvem as sacolinhas no portão. Vamos indo, já vou encerrando, e esse tem o segundo link que a gente vai compartilhar com vocês. Bom, para encerrar, eu quero convidar as professoras e professores que estão assistindo essa live para contarem as suas histórias, para contarem as suas experiências. Nós temos um projeto, né, eu, a professora Elaine e o GEPALI, que se chama Gente que Ensina. Então, no meu site, que é o História do Dia, as meninas vão colocar o link aí também, nós contamos histórias de professores e professoras. E aí fica o convite para que vocês venham também partilhar as experiências de vocês, contar como está sendo ensinar, educar nesses momentos, contar a história de vida de vocês, tá? É isso, e né, logo voltamos aí com as perguntas. Que lindo, Dani! Olha, adorei mesmo. Quando a professora fala, os meus alunos não são iguais, não são todos iguais, né? E, olha, eu acredito, Dani, que se você for entrevistar esses professores Brasilzão afora, olha, quantos livros que você não vai escrever, quantas histórias lindas, quanta criatividade que o professor precisou desenvolver nesse momento, quantas coisas bacanas que tantos professores estão fazendo neste momento, que poderia partilhar com todos nós, né? Isso é muito lindo. E quando você traz logo no início o recriar, refazer, esse re já está na moda, já faz algum tempo. Agora, então, está top, gente. A gente precisa se reinventar todos os dias. Bom, mas agora nós temos uma outra convidada, mas antes dela entrar, dá tempo de você compartilhar com seus contatos aí e ainda saber um pouco mais de uma história super bacana. A Ana Luísa vai compartilhar conosco. Ela é professora e diretora agora, atualmente ela é diretora numa escola pública de Ribeirão Preto, né? E ela vai partilhar experiências maravilhosas conosco. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Vamos ouvir a Ana Luísa. Olá, pessoal, boa noite. Queria muito agradecer o convite da professora Elaine, do GEPALI, para estar aqui falando um pouquinho da experiência, porque, afinal de contas, a gente vê o aluno aprendendo, a gente vê o professor também ali aprendendo, mas tem a questão da gestão. Então, para mim também foi um grande aprendizado. Então, quero que vocês tenham também um olhar para o meu aprendizado, porque a gente tem uma
correria, né, no dia a dia presencial, e foi preciso repensar a todo o funcionamento da escola. Então, a minha escola, ela atende todas as modalidades de ensino, os anos iniciais, os anos finais do ensino fundamental e também o ensino médio, e ainda também a Fundação Casa. Então, nós somos uma escola vinculadora. Então, eu tive que pensar todo esse cenário, lidar com a comunidade, lidar com os alunos, lidar com os professores, com as angústias. Então, a primeira coisa que eu acho que todas as ações que eu vou apresentar para vocês, elas foram de sucesso porque partiu da nossa orientação enquanto equipe gestora, né? A gente pediu para todo mundo, olha, nós não vamos nos tornar especialistas em Covid. Todos aqui somos aprendentes, ensinantes e aprendentes. Então, foi a primeira orientação. É o tempo de vocês usarem para investir em vocês, para se capacitarem. É um ganho que não vai ficar só agora na pandemia. Ele vai acontecer também no pós, né? Porque a gente vai ficar com esse ensino híbrido e essa questão da tecnologia, que a gente sempre falava, uma hora eu faço um curso de informática, uma hora eu vejo como é que funciona. Tudo isso teve que acontecer agora, né? Nós ficamos sem livros, nós ficamos sem o nosso espaço físico de trabalho e todo mundo teve que se reinventar. Então, a primeira coisa foi não ter medo, não se esconder, não ficar com medo de clicar nos botões, porque as crianças, elas já têm essa curiosidade, embora elas estejam mais acostumadas com jogos, elas não estão acostumadas a usar o espaço virtual para aprendizagem, mas elas não têm medo de apertarem as coisas. Os professores já ficam mais inseguros. Então, foi um momento de que houve muita partilha entre os professores, um ajudando o outro, criando material. Então, foi uma coisa muito bacana. O desafio proposto foi para que eles mantivessem uma rotina produtiva. Então, além do trabalho com o aluno, o professor precisa investir nele, né? O que eu estou produzindo para mim? O meu aluno, eu tenho que garantir que esteja aprendendo. Mas eu também, enquanto profissional, tenho que aprender. Então, era o momento de pensar medidas criativas, medidas proativas, pensar nas metodologias ativas, né? Então, o protagonismo da criança e da família que está acompanhando o aluno é muito importante. A criança vai ter autonomia para organizar a sua rotina de estudos, ela vai ter mais iniciativa, autonomia, acaba também desenvolvendo a criatividade, porque eles gravam vídeos, eles produzem coisas e querem mostrar para os professores. Então, a gente procurou ofertar o que há de melhor. Uma das ações que a gente teve bastante sucesso foram ações baseadas em desenho, porque no primeiro momento os alunos não estavam tendo contato com as escolas. Acho que foi um desafio assim para todas as escolas, todos os professores, como chegar até esse aluno. Então, nós percebemos que as imagens, elas comunicam muitas ideias. Então, partindo desse princípio, nós lançamos 2 campanhas. Uma no sentido da busca ativa, o nome foi Cada Um Chama Um. Então, aquele colega que estava participando das atividades e que tem o contato de um amigo que, por algum motivo, estava desmotivado, a gente começou a compartilhar imagens na campanha Cada Um Chama Um. Olha, fala com o teu amigo, chama o colega, pergunta que tipo de dificuldade ele está encontrando, fala que as aulas estão acontecendo, e isso se multiplicou, outras escolas utilizaram. Também a campanha do acolhimento remoto, Crônicas do Acolhimento Remoto, que foi um tempo de falar sobre os problemas dos alunos, as angústias, e de uma forma lúdica, né, através de imagens. Então, é o momento da empatia, de dar as mãos. Essas campanhas, elas acabaram tendo destaque até dentro da rede estadual. A FDE deu destaque, né, a Fundação do Desenvolvimento à Educação, e também o Centro de Mídias, que é a plataforma por onde estão acontecendo as aulas dos alunos. Uma outra ação também envolvendo a tecnologia são as lives, né? Neste momento que eu estou aqui com vocês, está acontecendo lá na página da minha escola uma outra live também. E é um projeto que nós criamos que se chama Papo Cultura. Então, ali a gente trouxe já o Luiz Puntel, que é um escritor renomado, e ele veio falar sobre cultura hip-hop. Também trouxemos um músico que veio falar
com os professores e com os alunos, ensinando técnicas vocais. Então, são momentos de grande aprendizado, os alunos participam, fazem entrevista, fazem perguntas ali para os nossos convidados. Teve também o depoimento de uma aluna que hoje é uma ex-aluna da rede pública e que hoje publica livros, ela publicou o primeiro livro agora. Então, é um momento da gente também aproximar e enriquecer o repertório cultural dos nossos alunos. Outra ação utilizando é o podcast. Então, a gente percebeu que na nossa escola, em outras escolas, os professores utilizaram essa metodologia, porque o aluno, todo mundo gosta de ficar com o foninho, né? Então, é uma metodologia individualizada, o aluno pode ouvir a hora que ele quiser, ele pode fazer anotações enquanto ele está falando, é bastante significativo, ele sente que está falando com ele mesmo. Então, são ações que também acabarão acontecendo em outras escolas e que tem bastante ganho com os alunos, né? Pensando um pouquinho na alfabetização, a gente tem experiências exitosas com o uso da biblioteca virtual. Então, eu, enquanto diretora, montei um site, aprendi essa linguagem, os códigos, né? Montei um site e ali eu coloquei uma biblioteca virtual com alguns livros que estão disponíveis em PDF e a professora combina com os alunos, eles escolhem algum dos livros que estão ali disponíveis e depois eles fazem a roda de leitores durante a aula online. Então, é um momento de apreciação literária, que o aluno vai ali falar sobre o enredo, sobre os personagens, o que ele gostou daquela história, se ele recomenda para um aluno. E era uma ação que a gente já tinha previsto desenvolver presencialmente com a Fundação do Livro e Leitura, mas como não foi possível, a gente conseguiu adaptar. Então, os alunos estão mantendo o contato com a leitura e também estão desenvolvendo essa apreciação literária, né? Também tem vários jogos, a gamificação, como a professora apresentou aqui, mas tem uma outra ação que foi muito bacana, que é o teatro de sombras. Então, a professora precisava trabalhar com produção de textos, mas ela falou, como que o aluno vai ali produzir, depois ele vai ler para mim, não tem uma aprendizagem significativa. Então, apoiada até numa das aulas do Centro de Mídias, ela adaptou, e os alunos, então, produziram o texto, pensaram no enredo, né, como uma produção de texto comum e soação de segundo ano, tá? E a segundo e terceiro ano do ensino fundamental. E aí, os alunos tiveram que desenvolver depois em forma de teatro. Então, a preocupação com a entonação da voz, a escolha dos objetos, o jogo de luz e sombra para produzir esse teatro. Depois, essas informações que eu estou passando para vocês, elas estão disponíveis na página da nossa escola e também no site, que é do Escola Alcides Correia. Vocês podem procurar também ali. Fora isso, a gente conseguiu também manter o vínculo com a universidade. Então, os estágios, né, quem está se formando professor, está tendo contato também, eles participam das ATPCs, eles desenvolvem atividades para auxiliar os professores regentes de sala nesse momento de pandemia. Então, é uma maneira também de aproximar a universidade da escola em tempos de pandemia. Então, eles estão tendo a oportunidade de ver tudo isso acontecendo, né? Fora isso, também tem o PIBID, que é um programa de formação do professor, é como se fosse uma residência médica. O professor alfabetizador vai acompanhar em formação, acompanha o professor em sala de aula. Então, são ações que estão vencendo a pandemia, né? Trazer a universidade para o ensino remoto tem sido um ganho absurdo, tanto para o grupo dos professores, como também para os nossos alunos. E também, para finalizar minha fala, gostaria de compartilhar com vocês a importância de vocês, enquanto professores que estão nos ouvindo, se abrirem para iniciativas novas. A gente tem 2 projetos que eles trabalham com a questão da formação do empreendedorismo, do protagonismo juvenil, e um mais voltado para a formação para o mercado de trabalho, então formar o aluno enquanto um profissional integral, uma linguagem humanística da formação para ele ser inserido depois no mercado de trabalho, mas não só como alguém a ser empregado, mas também como um empregador, e o projeto Pontapé, que a gente conseguiu formar uma turma de alunos no meio da pandemia. Então, a minha mensagem hoje é que vocês
continuem se apoiando, que vocês acreditem e compartilhem as ações que vocês estão desenvolvendo, porque o que dá errado a gente conhece, o que está ruim a gente está sendo muito falado, mas a gente tem que enfrentar. Só não erra quem não faz nada, né? Então, as ações agora elas são urgentes e os ganhos são permanentes. Obrigada. Obrigada, Ana. Nossa, é tanta coisa para falar, né, Ana? Tanta coisa boa para partilhar. Eu acho que você teria que fazer uma live só para você partilhar as coisas boas. Gente, quem conhece a Ana Luísa sabe que lindo trabalho que ela vem fazendo na escola pública. Um trabalho maravilhoso. Ana, você está de parabéns, porque não é fácil, é difícil. Medo todo mundo tem sim. Mas eu acho que o medo, ele faz parte da vida do ser humano, né? E quem é corajoso? É aquele que enfrenta o medo e que vai e faz o que tem que ser feito. E você está de parabéns. Gostei também que você fez um trabalho com as imagens. Eu sou suspeita a dizer, porque o meu trabalho, minha dissertação de mestrado é relacionada às questões de leituras de imagens, né? E a imagem diz, sim, diz muita coisa. Ela tem muito a dizer. Outra coisa legal aqui, quero destacar rapidinho, a biblioteca virtual. Eu também gosto muito desse trabalho com a biblioteca virtual, porque é uma possibilidade que se tem para trabalhar a leitura. Criança e adulto também, vamos pensar, né? A humanidade hoje adora as tecnologias digitais. Então, é muito importante que a gente trabalhe com as tecnologias digitais, não somente para a gente se divertir, brincar, mas também para poder estudar e desenvolver nossas potencialidades acadêmicas. Gente, vai comentando aqui do lado, gostei, não gostei, achei legal, não achei legal, queria compartilhar também alguma história, como que eu faço. Então, escreve aí do lado. E outra coisa, essa live ela vai ficar gravada no Facebook do GEPALI. Compartilhe com as pessoas para que elas possam assistir depois. Muitas pessoas me disseram que estariam em aula, que dariam aula ou estariam assistindo aula, teriam alguns outros compromissos. A gente não consegue abraçar todo mundo, né, num mesmo horário. A gente fez um horário praticamente que seria legal para as pessoas, mas a gente sabe que tem outras pessoas que têm outros compromissos, né? Mas, de qualquer maneira, agradeço a presença de quem está aqui conosco, que bom, eu estou vendo que tem gente que desde o primeiro dia da live aqui acompanharam todas. A gente vai finalizar esse ciclo de lives no dia 8 de setembro, Dia Internacional da Alfabetização, dia lindo, porque um sujeito alfabetizado é um sujeito crítico, é um sujeito que vai atrás dos seus direitos, é um sujeito que sabe ler de verdade, né? Ele cria possibilidades de leitura. Bom, agora, Helena Solini fará uma mediação desse assunto, fará uma amarração, não sei se dá para amarrar tudo isso, né? Porque são tantas coisas bacanas e a gente sabe que existe a incompletude em poder trabalhar com todos esses assuntos, por isso que as meninas no finalzinho ficaram correndo para dar um tchauzinho, porque elas sabiam que tinham um tempo determinado. Helena Solini, que é líder, ela é nossa, desculpa, ela é coordenadora e líder do grupo GEPALI, ela é autora de inúmeros artigos científicos e livros, e ela desenvolve trabalhos relacionados à leitura, à escrita e à autoria, à formação de professores e às práticas. Então, a Elaine, ela já tem um bom tempo que ela faz esse trabalho com professores, então ela faz formação de professores. Então, ela tem uma experiência bastante vasta nesse assunto. E agora a Elaine vai falar um pouquinho sobre tudo que a gente ouviu aqui. Elaine, a palavra é sua. Beijinho. Obrigada, Simone. Desejo dar boa noite a todos que estão participando, né? E a todas vocês que aceitaram estar aqui conosco nesta terceira live. Muito obrigada, eu estou encantada e muito emocionada com o que vocês partilharam generosamente
com o que vocês trouxeram, né, com o que vocês relataram, né, o que vocês relataram, o que vocês contaram. Estou, de fato, emocionada, né, até por isso que o meu desejo de falar, né, pela minha emoção, pelo meu encantamento, né, como bem disse a Simone, notícias, né, e fatos e acontecimentos e práticas que não deram certo, né, todos nós estamos repletos, né, de escutar, de ouvir. Então, o objetivo desta noite de sexta-feira, que traz a terceira live, é justamente partilhar, né, com estudantes, professores, coordenadores pedagógicos, diretores e todos aqueles que se interessam pela área da educação, experiências positivas, práticas positivas e práticas que vêm acontecendo neste momento da pandemia, neste momento marcado pela complexidade, neste momento tão difícil para todos nós. E nessa perspectiva, eu quero destacar inicialmente as palavras da Renata Bonson, né? Porque a Renata Bonson disse, foi um momento, né, de entendimento, né? Foi um momento de deslocamento. E todos nós precisamos, né, e tentamos entender o que está acontecendo, né, e buscamos compreender isso diariamente. Ninguém escapou. O professor da escola pública estadual, o professor da escola pública municipal não escapou, o professor da universidade pública, da instituição privada de ensino, o professor da educação infantil que tem 5 alunos, aquele que tem 35, todos nós estamos buscando entender, né, o que está acontecendo. E esse entendimento, ele exigiu de nós ressignificação. Esse entendimento exigiu de nós, né, deslocamento, como muitíssimo bem falou a Renata, né? Nós nos deslocarmos de um jeito de trabalhar, de uma forma de lidar com o aluno, com as maneiras por meio das quais nós lidávamos com os pais, lidávamos com as crianças, né? Maneiras por meio das quais nós apresentávamos os conteúdos novos, enfim, né? Tivemos que deslocar tudo isso, desconstruir tudo isso, reaprender tudo isso, né? E ressignificar tudo isso. E quando a Renata traz o segundo ponto que eu desejo destacar e ressaltar da fala da Renata, que é a questão do diálogo, né, que os professores precisaram e continuam precisando de muito diálogo neste momento, né? Então, professores, dialoguem entre si, né? Hoje, todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo está inserido aí em grupos de WhatsApp. Coordenadores pedagógicos, dialoguem com seus professores. Gestores escolares, né, abram, né, oportunidades para conversas, para diálogos, como bem diz, né, o Paulo Freire, não se faz educação sem diálogo. E olha só como que dialogando e, sobretudo, escutando, né, o quanto a gente aprende, né, o quanto todos nós aprendemos. E a Simone, que fez ao longo de todos esses dias a nossa apresentação, vem fazendo, né? A Simone, que tem um contato estreito com o público, vem criando laços sociais estreitos com o público, e eu te agradeço muito. A Simone disse muitíssimo bem, eu concordo, né? Seria necessário uma live para a Renata, uma live para a Daniela e uma live para a Ana Luísa, né? De tantas coisas, né? De tantas colaborações que elas têm para partilhar. Não se esqueçam disso, alunos, não se esqueçam disso, professores, né? Há muitas coisas boas sendo feitas. Sim, sim, alguém colocou aqui, né? Que bom que vocês valorizam os professores. Nós valorizamos muito. Este é um dos pilares de sustentação do GEPALI. Renata Bonson, parabéns pelo seu trabalho com a gamificação, parabéns pelas plataformas que você está mobilizando, pelas plataformas que você descobriu, tá? Muitas delas que você falou
eu ainda não conheço, parabéns, que orgulho de você, viu? Que Ribeirão Preto pode ter orgulho de ter uma professora como você. Fico muito feliz também por você ter aceitado este desafio, né? A Renata é uma pessoa mais reservada, né, Renata? Mais um pouco introspectiva. Então, para ela estar aqui falando do próprio trabalho não foi fácil, né, Renata? Mas você foi brilhante. Olha, dando sequência, eu quero destacar o trabalho da Daniela, né? A Daniela é jornalista e o blog que ela tem é muito interessante, o site que ela tem é muito interessante, Histórias do Dia. E que tem o slogan Todo Mundo Tem uma História para Contar, né? E quando eu reuni esse grupo maravilhoso aqui, né, para relatar experiências maravilhosas, e por aí vocês podem ver que eu sou bastante abençoada, né? Uma pessoa que eu pensei não pode deixar de faltar nesta live é a Daniela. Né, e vocês viram muito bem por quê. A Daniela trouxe, né, falou do cenário, do quanto este cenário, né, nos inquieta, o quanto este cenário nos incomoda, o quanto este cenário, né, fez mudanças, né, provocou alterações, fez e vem fazendo, provocou e vem provocando, né, isso que nós estamos tentando passar para vocês, né, mas a Daniela também mostrou aí vários exemplos de professoras e professores muito especiais que vêm fazendo a sua parte, né? Que vêm batalhando dentro da complexidade desse momento, né? Que vêm lidando com as imposições que essa doença, né, nos trouxe, né? As limitações pelas quais todos nós temos que passar, para ficar em casa, né? Gostaríamos de sair, de abraçar, de beijar os amigos, pais, mães, né? Tios, tias, mas nesse momento não pode. Então, a Daniela, né, trouxe a professora, uma professora da Rede Municipal de Ensino, que está de parabéns pelo trabalho. É uma professora que fala com muita emoção, com muito amor, com muito carinho do seu trabalho, ciente das suas limitações. Vejam só, o exemplo dessa professora é muito interessante, né? Por quê? Porque ela está ciente que ela também precisa aprender, que ela também precisa se ressignificar, e ela não escondeu isso dos alunos, pelo contrário, ela disse, olha, eu também estou aprendendo, eu também preciso de vocês, né? Vocês também têm o que dizer, vocês também têm o que ensinar. Parabéns para a professora da Rede Municipal de Ensino. Quero deixar assim um grande e afetuoso abraço, Daniela, para o professor que fez o tutorial pensando nos seus colegas, né? E para todos aqueles professores que pensam nos seus amigos, nos seus colegas, nos seus alunos e fazem um tutorial. Olha, como é que nós vamos partilhar imagens no Google Meet, né? Como é que nós vamos partilhar uma tela? Eu mesma, né? Antes de aprender a partilhar tela, eu pensava, meu Deus, isso deve ser muito difícil, deve ser muito complicado. Uma amiga me ensinou, eu aprendi em 10 segundos, e vamos em frente, vamos aprendendo. Não podemos ter medo, né? Isso está presente na fala da Renata Bonson, né? Temos medo, temos angústia, né? Temos sentimentos de incertezas, sim, todos nós, né? Vamos em frente, apesar do medo, apesar dos sentimentos de angústia, né, que nos constitui, das incertezas. Nós vivemos em um mundo caracterizado pela complexidade, como nos ensina o Edgar Morin, né? Então, que nós consigamos juntos ultrapassar essas barreiras, ultrapassar esses obstáculos, e estamos conseguindo, né? Olha só, olhem, vamos nos atentar
para a fala maravilhosa, magnífica. Todas foram maravilhosas e magníficas, e eu nem tenho palavras para agradecer, né? Mas a Ana Luísa quase perdeu o fôlego, né? Ela estava até sem fôlego, porque tinha outro projeto, e outro projeto, e outro projeto, e nós estamos falando, querido público, de uma escola pública de Ribeirão Preto, né, que atende as várias modalidades, né, se tem o ensino fundamental, se tem a EJA, né, se tem o ensino médio, não é fácil fazer a gestão desta escola. A Ana Luísa também é um exemplo de gestão. E ela falou algo que me tocou bastante, né, que é o seguinte, né? Sem medo de clicar, né? Eu adorei isso, sem medo de clicar, né? Sem medo e sem vergonha, né? Porque quantas vezes eu fico aqui, às vezes, batendo a cabeça para enviar um trabalho, para juntar um PDF, para colocar um menininho pulando, né? E uma aluna me ensina, olha, professora, o menininho pula, os olhos dele trazem estrelas piscando, ele canta, né? Nós vamos aprendendo uns com os outros, porque este momento, como bem falou a Ana Luísa, ele exige empatia. Este momento, né, exige compreensão. Esse sujeito da educação que está sob a nossa responsabilidade, né? E o sujeito da contemporaneidade é um sujeito, né, que está angustiado, né? Que está com medo. Por isso que é importante nós nos juntarmos. Por isso é importante, né, quando vem, por exemplo, a Ana Luísa e fala da experiência do desenho, fala da parceria com a universidade, fala das lives, fala das entrevistas, né? Fala do projeto da biblioteca, fala do acolhimento remoto, né? Olha que maravilhosa essa campanha, cada um chama um. Eu tenho certeza que a Daniela Penha vai querer saber mais dessa campanha, porque eu fiquei muito apaixonada, deveria ser partilhada para as escolas públicas, escolas, né, municipais, estaduais, rede SESI, instituições privadas de Ribeirão Preto. Então, além de fazer um agradecimento individual, particular, singular e amplo para todas vocês, começando pela querida Simone, eu quero dizer o seguinte, né, que esta live nós já vamos abrir para perguntas e para comentários, tá? Esta live, ela traz, né, experiências exitosas, né, que mostram que todos nós, de diferentes maneiras, é o professor no Ceará, é o professor da escola pública, é a Renata na instituição privada, né? Eu na universidade, de diferentes formas, nós somos capazes. E eu venho trabalhando muito nisso, né? Dizendo, professores, acreditem em si mesmos. Professores, acreditem em vocês, né? Saibam que vocês produzem conhecimento na sala de aula. Vamos em frente, professor, vamos ultrapassar os nossos medos, os nossos receios, as nossas angústias. Somos capazes, todos nós estamos aqui, né? E eu sempre digo, não estamos nessa vida passeio, podemos oferecer muito, muito para os nossos alunos, para as famílias dos nossos alunos, para os professores mais jovens, né? Então é isso, sem mais comentários, né? A palavra está com o público que pode comentar, pode fazer uma pergunta, a Simone pode ler alguns comentários para nós, se puder fazer essa gentileza, Simone. Lógico! Nossa, eu também fiquei emocionada em ouvir todas essas histórias, porque nós passamos por momentos de tanta agonia, de tanto medo, né? Parecia um vale. Mas agora a gente conseguiu, de certa forma, né? E conseguiu driblar toda essa situação. Tem uma afirmação da Elaine que ela traz a seguinte ideia de que o professor ele precisa ser pesquisador. E o que nós fizemos nesse momento
foi, todas as professoras que tiveram êxito, né, foram, elas, o que elas fizeram? Elas pesquisaram, elas foram atrás de novos momentos, de novas maneiras de lidar com esse momento, né. Bom, nós temos algumas pessoas que escreveram aqui para a gente, não tem perguntas específicas, né? Mas a Daiane Botega diz que ela participou do PIBID, uma experiência perfeita, foi algo que foi destacado aqui. A Lucelaine Reato, só para lembrar, os professores da Alcides Correia também estão dando aula online, olha que bacana, com produção de slides e desenvolvimento de atividades no momento das aulas. Isso é muito, muito importante, olha só, né? Transpassando todas as barreiras aí. Vão colocando, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para alguma das nossas convidadas, fiquem à vontade, podem escrever considerações, se gostaram, se não gostaram, se concordam, se não concordam. Nós estamos abertas a ouvir, esse é um espaço aberto para todos os professores e pessoas que se identificam com essa área, né? A Lisete Paganucci disse, criatividade, eis a questão. Parabéns, é isso aí, parafraseando o poeta, né? A Eneida Fenerick, muitos feitos maravilhosos, práticas incríveis, parabéns, professoras. Realmente, se a gente trouxesse aqui todas essas professoras que estão envolvidas nesse projeto, que foi falado aqui, né? Eu tenho certeza que elas estariam com esse brilho nos olhos que a gente vê dessas professoras, dessa diretora, Ana Luísa, da jornalista Dani. Por quê? Porque é tão gostoso a gente descobrir novos caminhos, é tão bacana a gente perceber, olha, eu consegui, yes! Isso, a criança também fica feliz, né? A Karina Venerando, incrível o trabalho da Renata, sabemos todas as dificuldades do ensino público, mas a Renata venceu com magnitude. A Renata, na realidade, trabalha em escola privada, né? Mas é tão difícil quanto, tá? É difícil na escola pública, é difícil na escola privada. Por quê? Porque vai depender muito de todas as ferramentas que as pessoas têm em casa, vai depender muito da criatividade do professor, da receptividade da família, porque a família também precisa receber isso com carinho. E olha, quem mais gostou de tudo isso e quem mais está à vontade em toda essa história, gente, tenha certeza que são as crianças. Elas lidaram com esse momento com muita tranquilidade. Quem tem criança em casa, quem conhece as crianças, sabem que elas estão adorando, né? Ana Carolina, parabéns para professoras e professores que têm enfrentado grandes desafios, sem políticas públicas, recursos e apoio dialógico de gestão. Reinventar não é fácil, mas estamos cumprindo o nosso papel com garra e compromisso. Sim, Ana. A Ana colocou a fala da Ana. Por favor, Elaine. E se vocês quiserem comentar também ou falar algo, né? Nós temos uns minutinhos ainda. Ana Carolina, eu gostei muito da fala da Ana Carolina, né? Porque a Ana Carolina, ela percebeu, ela entendeu, ela captou muito bem o espírito, a alma desta live, né? As pessoas às vezes acham engraçado, né? Quando eu digo que a live tem uma alma, né? Tem um espírito, né? E o espírito desta live é justamente o de valorizar todos aqueles professores que, em diferentes condições de produção, vêm buscando alternativas, né? Vem usando de sua imaginação, vem usando de sua criatividade, né? Vem buscando outros caminhos, outros recursos, porque o que é que nós iríamos fazer, né? Sentar e chorar, né? Sentar e dizer não é possível, não dá certo, né? Não, alguma coisa nós podemos fazer, né? E nós temos falado sobre isso ao longo desses dias. Então, eu quero parabenizar e mandar um abraço, em particular para a Ana Carolina,
porque ela valoriza aí, né, na fala dela, todos os professores que estão se dedicando, que estão trabalhando, que arregaçaram as mangas e reinventaram o fantoche, o teatro de sombras, né? Uma outra professora que eu entrevistei vem trabalhando com tintas, né? A outra fez uma brincadeira com espelho, que os alunos adoraram, né? Então, é isso, né? Possibilidades e alternativas que vão sendo construídas. Isso que é bonito também, né? Não estavam prontas, não estavam à espera, né? Não era ir lá ir à apostila e buscar, e aplicar, e realizar, e concretizar, né? E trazer para a sala de aula, nada disso, né? O professor está tendo que inventar, está tendo que criar, reinventar, recriar, reformular, né? Reaprender, né? E aí volta o slogan da campanha, né? Você pode clicar, venha clicar, não é proibido clicar, né? Sem medo de clicar, né? Sem medo de apertar a tecla, né? Vamos em frente, vamos juntos, né? Então, o brilho nos olhos, né? Como está destacando a Lucelaine Reato, muito obrigada, Lucelaine Reato, pela sua participação. Não pode deixar de existir, né? Porque se não for o problema da pandemia, depois teremos outros problemas e outros problemas. Estamos em uma sociedade pós-moderna, né? Marcada por muitos e muitos desafios. Então, são falas que vocês nos trazem, né? São dizeres muito importantes. E algo que eu gostaria de acrescentar ao que foi falado pelas convidadas tão especiais, e volto a palavra para elas, se elas quiserem falar mais alguma coisa antes de nós encerrarmos, é o seguinte: neste momento, né, nestes meses, porque antes imaginávamos que iríamos ficar 15 dias, né, em isolamento, depois 20 dias, depois um mês, e vamos para praticamente 6 meses, né? 5 meses já foram completados, né, se eu não estiver enganada. Vamos para 6 meses, né? E Ribeirão Preto voltando para a fase amarela hoje, segundo o que eu li aí nas notícias, né? Ficou muito evidente para a sociedade civil a importância do professor neste momento, né? Ou porque o professor foi e está sendo criativo, ou porque a mãe, né, diz assim: olha, eu preciso de você, professor. Você passou essa tarefa aqui, ela pode parecer muito fácil, mas é muito complicada. Meus cabelos vão cair. Diz como é que faz, professor, né? Para os pais, para os tios, para os avós, né? Eu acho que esta pandemia, entre as inúmeras lições que ela nos traz, esta é marcante, né? O professor é um profissional indispensável, quer seja por meio físico, meio material, meio presencial, quer seja por meio remoto, né? E o quanto as crianças se organizam depois de uma aula. E aí é um outro campo, não é o nosso objeto de estudos aqui, não é o nosso objetivo, mas elas se organizam mentalmente, né? E se organizam quando tem uma tarefa, e se organizam quando recebe algo da escola, quando recebem uma ligação da escola. Olha, por que você desapareceu? Por que você não abre a mensagem, né? Por que você não assiste às aulas aí pelo centro de mídias, né? Enfim, gente, temos muito a dizer, né? Muito a falar, mas já temos 1h10, né? Isso, Doroteu, concordo com você, o Doroteu Júnior. O Júnior, sairemos mais fortes, né? Muito obrigada, Júnior, pela sua participação, por nos prestigiar, por estar conosco aqui esta noite. Então, vamos lá, Simona, acho que o pessoal pode se despedindo, né? Deixando uma mensagem. Então tá joia. Renata, gostaria de deixar uma mensagem, até diante das colocações e comentários do pessoal que está acompanhando aqui, Rê?
Bom, pessoal, agradeço muito a presença de todos. Essa partilha aqui, ela nos engrandece demais, nos fortalece para que a gente continue seguindo em frente. E que a gente possa, desde já, começar a pensar em como que vamos aproveitar tudo isso de bom que nós conquistamos nessa fase, como que nós vamos levar isso quando nós estivermos com as aulas presenciais. É um desafio também, é algo a ser pensado desde já. Que comecemos, então, a articular a nossa criatividade para o retorno presencial. E que a gente possa aqui também, depois, planejar mais uma live para tratar desse assunto, que também vai merecer aí a nossa atenção. Obrigada pela presença de todos e até a próxima. Obrigada, Rê, muito obrigada. Dani, gostaria de articular algo relacionado ao que foi falado, conversado e comentado pelo pessoal? Eu acho que é agradecer em primeiro lugar. Nossa, ouvir todas essas palavras da professora Elaine é energia pura, né? Assim, uma gratidão plena mesmo. E acho que o que eu tenho a dizer é que os professores acreditem nas suas histórias, né? Os professores e professoras que acreditem nas suas histórias, histórias que são feitas de dias bons, outros melhores, outros não tão bons. É um momento desafiador, com certeza. Mas eu realmente acredito que desse desafio todo, nós vamos nos transformar. Então, é isso, né? E as boas histórias, elas nos levam à frente. É por isso que eu conto histórias, porque eu realmente acredito, e os leitores me mostram isso a cada dia, que com boas histórias a gente continua, a gente segue, a gente vai adiante. Teve um comentário bem bacana aqui da Ana Carolina, falando, né, que ela acompanha o meu trabalho e que eu conto as histórias reais, que eu não coloco as pessoas como heróis. Achei muito bonito. Nunca ninguém havia me falado isso. Eu achei muito, muito bonito. Obrigada, Ana Carolina. E é isso mesmo, né? O que eu procuro fazer, mostrar o cotidiano, a vida do dia a dia, como nós somos. E porque nós somos muito fantásticos, né? As nossas histórias são muito fantásticas. E acho que é isso, gente. Dá para ficar falando a noite toda, mas vamos encerrando. Com certeza, é muito gostoso ouvir a partilha de vocês e ouvir o que as pessoas estão se identificando também com tudo isso que foi falado, conversado, né? Ana Luísa, gostaria de falar algo para finalizar esse momento? Queria agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa live, que vocês não se esqueçam que a gente educa muito mais pelo exemplo do que pela fala, do que só colocar um texto ali para o nosso aluno ler, e que é importante a gente ter momentos como esse, que a gente possa mostrar o que está acontecendo nas escolas, né? Isso impulsiona esse movimento, isso traz curiosidade, gera encantamento. Então, esse contato direto é muito importante, que a gente tenha outros momentos assim, que é de valia para todo mundo. A gente só aprende. Obrigada. Nós é que agradecemos, o Grupo GEPALI agradece por ter integrantes pesquisadoras tão apaixonadas pela pesquisa, apaixonadas em criar e recriar tantas coisas. Muito legal mesmo. E Juca Pereira disse aqui, gratidão. Gratidão é a palavra que temos para dizer desse momento, né? Mas você acha que acabou? Não, está acabando esse momento. Nós temos mais. Em outubro, gente, espera, aguarda aí, que nós temos um ciclo de palestras. A Elaine Solini está lá preparando, está no forno já, tudo sendo organizado, maravilhosamente articulado pela nossa querida Elaine Solini, junto com o pessoal, com os integrantes do grupo GEPALI. Só posso adiantar que o tema é criança. Para quem gosta de criança, para quem trabalha e estuda sobre a criança, estuda sobre a infância, a história da infância, gente, quem estuda se apaixona por isso, né? E sabe como que a criança era tratada, foi tratada
está sendo tratada e como será que ela será tratada, né? E a Elaine vai trazer algumas questões relacionadas à criança. Só isso que eu posso adiantar, mas tem coisas por aí. Aliás, acompanhe o Facebook, a fanpage do GEPALI, que você vai saber algumas coisinhas, a gente vai começar a lançar algumas sementinhas lá para você descobrir. Esteja nos acompanhando no Instagram, no nosso site e no Facebook. E em novembro, gente, nós teremos também uma outra novidade. Eu fiquei sabendo agora, antes de entrar aqui, fiquei super feliz, já estou animada, Elaine, já estou animada. O primeiro congresso internacional em novembro, um super congresso. Quer saber mais? É gratuito, gente. É gratuito. E quer saber mais ainda? Tem emissão de certificado. Coisa linda. Vocês vão adorar. Vai ser muito bom, muito bacana. Tem convidados especiais, que só a Elaine tem esses contatos. Aliás, uma coisa bacana que essas lives, alguns stories do Instagram, né? Vocês talvez tenham tido contato aí com o pessoal legal, top, né? Eu estou tendo contato com muitas pessoas do mundo, gente da Itália, da China, já fiz até reunião com uma professora brasileira que trabalha na China, e ela traz muitas coisas bacanas que vem acontecendo no mundo, outras escolas, o que elas estão fazendo, e super animada, viu, gente? Difícil? Difícil. Na Europa foi difícil, em outros lugares do mundo foi difícil também, mas eles também superaram. E com isso, gostaria de finalizar agradecendo esse momento. Foi muito bacana estar aqui com vocês, eu fico muito animada em poder partilhar e compartilhar essas ideias bacanas com todas vocês. E vocês que estão aí nos acompanhando, muito obrigada por estar aqui conosco, pessoas que estão nos acompanhando desde a primeira live, mas, ainda tem no dia 8, tá? Dia 8, nesse mesmo canal, no nosso Facebook, às 19 horas. Põe aí na sua agenda, não põe compromisso nenhum nesse horário, tá bom? Para seguir a gente. Obrigada. Grande beijo. Se alguém quiser fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Beijão. Nós respondemos a pergunta da Ana Carolina na próxima live. Um beijo. Tchau. Obrigada, meninas. Meus sinceros agradecimentos. Viu? A todos. Muito obrigada. Um abraço.